amigos, bom dia! Está começando mais um Cidade Entrevista e no programa desta semana nós vamos tratar de educação, a partir dos resultados de uma pesquisa muito interessante realizada pela Unopar, a Universidade Norte do Paraná. O nosso convidado é o professor André Trindade, coordenador do projeto Pedagogia Cidadã. Professor, bom dia, obrigado por ter vindo, é um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Gelson, sempre é um prazer estar aqui para auxiliar. Professor, no material que nós recebemos da Unopar, a respeito desse trabalho, dessa pesquisa, o que mais chama a atenção é o título. Estudantes não conhecem a Constituição Federal e não sabem o que faz um deputado estadual. Estamos falando de estudantes do ensino médio, é isso? Isso. O projeto Pedagogia Cidadã é um projeto de pesquisa da Universidade Norte do Paraná e tem por objetivo avaliar o grau de formação dos alunos do ensino médio com relação a conteúdos de direito e cidadania. Essa pesquisa foi realizada só em Londrina, professor? Não, ela foi realizada em Londrina, Chapecó e Passo Fundo. Chapecó, Santa Catarina, Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Nossa ideia era trabalhar com os 3 estados da região sul. Quantos alunos, professor? Foram mais de 1.000 alunos, 1.012 alunos entrevistados na pesquisa. Mas um trabalho coordenado pelo seu projeto aqui em Londrina? Isso, o foco do projeto foi Londrina. O objetivo principal era avaliar as escolas de Londrina e, por consequência, as escolas da região sul também. Por que Passo Fundo e Chapecó, professor? São polos de referência da Unopar. A Unopar, como tem ensino à distância, ela tem polos no Brasil inteiro. Então, nosso objetivo era integrar os alunos dos polos na pesquisa. Vamos aos números, professor. Aliás, são dados estarrecedores, preocupantes, né? De um total de 1.012 participantes, 70% não sabem quais são seus direitos sociais. 78% dos entrevistados não sabem o que é a Constituição Federal do Brasil. 40% não conhecem os 3 poderes. 68% não sabem o que faz um deputado estadual e outros 70% não sabem o que é a democracia e nem como participar dela. Professor, são números muito preocupantes. Realmente, nós tínhamos uma ideia sobre essa deficiência da participação cidadã e política e do aluno no ensino médio, mas nós não tínhamos a ideia sobre essa quantidade, sobre esses dados. A dimensão da coisa, né? A dimensão superou o que nós esperávamos. O que acontece, professor? É problema na sala de aula? Tem a ver com o currículo, com o professor, com o aproveitamento do aluno? Eu creio que é um contexto. A formação hoje do ensino médio, ela não tem como objetivo essa formação para a cidadania. Passa longe dos bancos escolares essa formação do jovem para a cidadania, como um contexto geral. Não é questão do professor, não é questão do aluno, não é questão só da matriz curricular do ensino médio, mas um contexto geral, que gera essa deficiência. O que é que ele aprende hoje no ensino médio, professor? Quais são as disciplinas? Ele tem disciplinas as mais variadas. A questão principal é qual é a formação cidadã que ele tem. Correto. E ele não tem essa formação cidadã. E nenhuma das disciplinas que ele tem essa abordagem? Não, indiretamente pode-se trabalhar dentro de história ou algumas outras disciplinas, esses conteúdos, mas não tem um foco específico. E o grande problema é que o jovem, ele sai do ensino médio com essa deficiência. Esse é um problema só da escola pública, professor? Não, é um problema geral também da escola particular. Nós não abordamos a pesquisa nas escolas particulares, mas o conteúdo de cidadania e direito também não é abordado diretamente nessas escolas. Tem um outro dado muito interessante nesse trabalho, professor. Quase 65% dos alunos entrevistados pela sua pesquisa acreditam que os conteúdos do ensino médio não são adequados para as exigências do mundo atual. O que é que isso quer dizer, professor? O nosso ensino médio hoje, ele está sem foco. O nosso jovem mudou. A sociedade como um todo mudou e não houve uma atualização dessa preparação do jovem, nem para a cidadania, nem para o trabalho. A nossa Constituição fala que o jovem deve ser preparado para a cidadania e para o trabalho. Só que há um foco, muitas vezes, desvirtuado dessa formação, não permitindo que o jovem atinja esses conteúdos. Só os cursos técnicos cumprem essa função? E cumprem a função em uma área específica de formação do trabalho, né? Curso técnico para a área de eletrônica, ponto. Ele forma
preparando para o mercado de trabalho específico. São exceções que nós encontramos. Né? Tem aqui também outra informação importante, professor. 52% dos alunos entrevistados pela pesquisa acreditam que o ensino médio não prepara o aluno para o exercício da cidadania. Isso é grave, né, professor? Isso é gravíssimo. Nós falamos muito hoje em déficit dentro da juventude e da própria sociedade, de amor à pátria, de conhecer os seus direitos, de conhecer o que o Estado oferece e o que ele pode beneficiar ao indivíduo. Então, se nós não temos uma formação, como é que nós podemos cobrar desse jovem que ele cumpra as regras da sociedade se ele não as conhece? Ele não tem a menor ideia do papel dele na sociedade. Perfeitamente. Ele não conhece o seu papel enquanto cidadão dentro do ambiente social. O que é que nós estamos formando, então, professor? Esse é o nosso maior problema. Jovens acéfalos, sem opinião própria. Os jovens têm opinião, só que há um descompasso entre o processo de formação e o que ele precisa hoje. A juventude evoluiu muito rápido, a sociedade, o tal do cidadão do mundo é uma realidade. O jovem hoje tem acesso às informações online, praticamente, e a nossa formação não acompanha essa evolução. Tem outra informação aqui, não é surpresa que 65% dos pesquisados sejam a favor da inclusão de conteúdos sobre direito e cidadania no currículo escolar. O que é que dá para fazer, professor? Como é que colocamos esses dois conteúdos na vida do jovem na escola, no ensino médio? Esse justamente é o ponto principal da pesquisa. Nós tínhamos a ideia de que esses conteúdos seriam necessários. Agora nós quantificamos. Então, a maioria dos alunos tem esse interesse. Como nós vamos fazer isso? Nós temos duas possibilidades que foram avaliadas. Ou incluir disciplinas, uma disciplina específica de formação jurídica e cidadã, ou incluir conteúdos através da formação dos docentes. Então, o professor, ele recebe uma formação específica de direito e cidadania e transfere isso e constrói esse conhecimento com os alunos em sala de aula. Inclusive, há pouco tempo atrás, o Conselho Nacional de Educação trabalhou com a possibilidade da flexibilização curricular. Em que sentido? 20% dos conteúdos do ensino médio seriam flexíveis. As escolas teriam a opção em incluir conteúdos fora da matriz básica hoje do ensino médio. Isso permitiria, dentro dessa inclusão, possibilitar conteúdos de direito e cidadania. Professor, sabe o que me preocupa? O extrato da sua pesquisa leva em consideração o aluno de ensino médio em 3 cidades do sul do país. Perfeito. Londrina, Chapecó e Passo Fundo, onde a gente sabe que a média em relação ao restante do Brasil é melhor. Ou seja, esse quadro pode ser ainda pior em outros estados? Tenho certeza disso, porque o quadro que nós apresentamos é da região mais desenvolvida do Brasil e são cidades de referência no Brasil em educação. Isso permite ter um extrato que, com certeza, apresentando para as secretarias de educação, para o Ministério da Educação, para a Ordem dos Advogados do Brasil, para a Associação Brasileira de Ensino e Direito, possibilita e fundamentar uma mudança no ensino médio. Vocês, evidentemente, vão dar visibilidade a isso, né? Com certeza. Nosso objetivo e toda pesquisa deve se focar nisso, né? A pesquisa que nós desenvolvemos na Unopar sempre é no sentido de trazer um benefício para a sociedade. Então, nós vamos, através dessas informações, informar as secretarias de educação, o Ministério da Educação e todos os órgãos que têm interesse para que eles, através de políticas públicas, possibilitem essa reformulação do ensino médio. Bom, professor, a partir dessa informação aqui, de que para quase 65% dos alunos o conteúdo do ensino médio não atende às exigências do mundo atual, isso nos ajuda a entender, por exemplo, a evasão escolar, né? 40% dos jovens entre 15 e 17 anos abandonam o ensino médio. E o principal ponto do abandono é a falta de interesse. Pelo conteúdo, professor? Eu acho que pela formação como um todo. Pelo todo, né? Pelo todo, porque o jovem não consegue vincular a formação que ele tem no ensino médio com a sua vida diária, com a sua prática diária. Então, a formação ela não está adequada ao que ele necessita para a vida. Bom, e aí junte a isso elementos como a violência, né?
o tráfico de drogas que ronda as nossas escolas, muitas das nossas instituições públicas caindo aos pedaços, sem infraestrutura adequada e a própria qualificação dos profissionais que lidam com esses alunos, né, professor? Tudo num grande caldeirão desestimulando o estudante. Que estímulo eu tenho se eu não consigo aplicar esses conteúdos na minha formação, na minha vida diária e eu não consigo ver uma perspectiva de aproveitamento disso. Então esse contexto realmente prejudica a nossa formação e prejudica a sociedade como um todo. Porque um jovem que não é formado, um jovem que ele entra no mercado de trabalho, um jovem que ele participa politicamente do Estado, mas sem ter consciência do seu papel. Professor, como é que faz um estudante que já vota e, na sua maioria, não sabe o que é a democracia ou sequer sabe qual é a função de um deputado estadual? E aí? Essa pergunta é difícil de responder. O jovem participa ou deve participar politicamente do Estado, assim como todo indivíduo que já está em idade hábil de participar, de votar. Só que ele vota sem saber qual é a função. Isso perde legitimidade frente ao Estado. De que me adianta participar politicamente do Estado se eu não sei qual é a função do meu voto, se eu não sei qual é a função de um deputado, muitas vezes de um vereador. Por que é que eu estou votando, né? Porque ficou uma situação simbólica. Não existe uma real representação política com base no que nós temos hoje. Não existe uma cobrança do jovem em cima do político que foi eleito com o seu voto. Bom, professor, e isso é um vácuo muito sério, porque você não esvazia só a qualidade do voto. Por consequência, você vai esvaziar, por exemplo, o interesse pela política e, mais adiante, num outro momento da vida da sociedade, a qualidade dos nossos políticos também. Com certeza, porque o jovem não se interessa por política hoje porque ele não vê uma perspectiva desse interesse, ele não vê um resultado desse interesse. Então você não consegue ver grandes lideranças sendo formadas pela juventude. Hoje, com o desgaste do conceito de política que nós temos no Brasil, não há um interesse do jovem. Falar em política chegou a ser pejorativo. Falta uma bandeira também? Falta uma bandeira que leve o jovem a participar, a demonstrar mais interesse. Um exemplo dos caras pintadas também foi um reflexo de uma bandeira que foi erguida e mobilizou, mas creio que foi a última expressão que nós tivemos aí de participação da juventude na política nacional. Porque vivemos num Estado democrático de direito, né? Nenhum golpe à vista, os direitos constitucionais todos eles preservados, os poderes, apesar dos problemas, funcionando perfeitamente bem, ou seja, teoricamente a sociedade, os nossos jovens não teriam com o que se preocupar. O que é um engano, né, professor? O que é um engano. Porque o indivíduo que não participa ativamente do Estado, ele não vê legitimidade na sua própria participação. Ok. Professor, e agora? Vamos para as escolas, vamos falar com os diretores. Agora, a preocupação é, de imediato, o que é que se pode fazer a partir desses números para tentar melhorar a qualidade do ensino médio? A sequência do projeto é verificar como nós vamos fazer essa implantação. Ou através de um projeto piloto em alguma escola, ou através do contato mesmo com as secretarias de educação. Há uma possibilidade também de se iniciar essa formação já no ensino fundamental, que é uma discussão que nós vamos traçar também com o projeto de pesquisa. Nós temos várias possibilidades. A formação cidadã ela é uma necessidade para a sociedade. Nós temos que ter uma forma de implementação disso. E a sequência do projeto de pesquisa que nós desenvolvemos com alunos do curso de Direito, alunos do curso de Pedagogia à distância da Ampar, é verificar essa interface entre o pedagógico e o jurídico. Aonde que é autorizado pela legislação a inclusão desses conteúdos e como fazer isso através de uma pedagogia cidadã. Por isso o nome do projeto, uma pedagogia que crie cidadania no nosso jovem. A gente está falando de algo impossível ou tão difícil assim de ser aplicado e implementado na escola pública, professor? Não, creio que não. Porque nós temos que ter vontade política. A vontade política de criar um cidadão consciente. Tendo vontade política, nós temos o primeiro passo. E aí vamos ver as formas, as metodologias de implementação dessa proposta. O Estado é receptivo, professor? Nós não tivemos ainda uma resposta em termos governamentais, se há esse interesse. Porque um grande problema é qual o professor que vai ministrar essa disciplina. Qual é a formação de base que nós vamos ter
para esse professor. O senhor está se referindo à qualificação do profissional? Isso. Para poder reproduzir esse conteúdo na sala de aula? Isso, porque já existe uma crítica até sobre o processo de ensino-aprendizagem hoje. E um processo de alteração dessa matriz, de inclusão desses conteúdos, tem que ser um processo que possibilite uma ampla participação da sociedade. A sociedade participando no sentido de indicando os meios e os caminhos para formar esse jovem. Mas, professor, não seria mais pragmático envolver todos os professores em todas as disciplinas? No momento que nós temos uma disciplina específica com esse conteúdo, nós temos uma forma de avaliação também diferenciada, uma forma de avaliação sobre esse conteúdo. Alguns já me questionaram sobre a questão do, mas seria o retorno da Organização Social e Política Brasileira, o SPB, que é uma disciplina que foi retirada da matriz, do currículo há um certo tempo. Eu digo, não, a ideia não é só trabalhar essa estrutura que previa a USPB, mas trabalhar a cidadania como um todo. O nosso jovem hoje não sabe cantar o hino nacional. É mesmo, professor? Isso é uma pergunta que até nós não... Valores básicos da cidadania. Nós não temos mais essa noção de participação ativa do indivíduo no Estado, de Estado-nação, de Estado que represente. Então, como é que eu posso exigir uma postura de um jovem se ele não tem essa formação? Não seria o OSPB como a gente conheceu, né, professor? Não. Até porque os tempos mudaram, né? Até porque, com certeza, porque houve essa alteração do contexto político nacional, não é mais uma disciplina que traz esse resquício do período pós-ditadura, mas seria um conteúdo que prepare ele para a vida prática. Um exemplo, direitos do trabalhador. O jovem está ingressando no mercado de trabalho, mas ele não tem essa noção de quais são os seus direitos enquanto trabalhador. Direitos sociais, quais são as possibilidades que o Estado tem de prestar serviços públicos, a quem eu recorro quando não é prestado. São essas informações que são necessárias e são informações básicas para o convívio em cidadania. Professor, nós vamos fazer um intervalo comercial rapidinho e daqui a pouco, na segunda parte da nossa conversa com o professor André Trindade, a função, o papel da sociedade na educação dos nossos jovens. Não saia daí, voltamos em 1 minuto e meio. Até já! De volta com Cidade Entrevista no programa desta semana falando de educação. O nosso convidado é o professor André Trindade, coordenador do projeto Pedagogia Cidadã da Unopar, a Universidade Norte do Paraná. Professor, nossos alunos não passam pouco tempo na sala de aula? Vou até cometer um erro aqui, uma redundância. Não é pouco tempo demais na sala de aula? Eu concordo. A formação é um processo contínuo. A formação ela deve seguir com base na família e por extensão na escola. Não é só a escola que forma. Então essa exigência de um tempo maior de construção do conhecimento, ela é patente, ela é conhecida. Bom, mas aí o senhor levanta uma outra questão grave. Hoje, infelizmente, o estágio de deteriorização da nossa sociedade faz com que as famílias empurrem a educação dos seus jovens para a escola. Uma atribuição que deveria ser conjunta ou uma completando a outra. Hoje tem muito pai e mãe que manda o filho para a escola para o professor educar. Que é um equívoco, né, professor? Com certeza. A base da formação é sempre a família. A família é o ponto principal da sociedade e, inclusive, da formação do nosso jovem. Se não houver uma interdependência, um trabalho em conjunto entre a família e a escola, esse jovem não vai ter uma formação digna. Professor, e a sociedade? De que forma pode se envolver com a escola para a gente reverter esse quadro aqui? A sociedade ela deve estar dentro da escola, assim como a escola vai refletir na sociedade. Sem dúvida. Então, a sociedade civil organizada, as associações, elas devem fazer essa interação. Cito um exemplo, nós desenvolvemos a partir de 2005 um projeto da Unopar chamado Direito, Estado e Cidadania, onde professores de direito vão ministrar aulas sobre esses conteúdos de cidadania e direito nas escolas do ensino médio. Então isso promove uma integração maior entre o aluno do ensino médio e os conteúdos que muitas vezes não são abordados no próprio ensino médio. Ou seja, professor, não precisa constar oficialmente no currículo, ter legislação própria para isso, basta a boa vontade também da sociedade em participar do processo, né? A sociedade ela tem que se integrar com o ensino, com a formação, com o ensino médio, com o ensino fundamental. Então essa integração ela pode ser feita de diversas formas. E nós temos bons exemplos aqui na própria região que fazem essa integração.
Me parece muito óbvio, professor, que a sociedade se envolvendo com a causa da educação, além de cidadãos melhores, nós teremos profissionais melhores para todas as frentes no mercado de trabalho, né? Hoje se critica que nós temos vagas em demasia e não temos profissionais formados. Mas isso parte também da postura da própria sociedade em informar esses profissionais nos bancos escolares. Essa integração tem que ocorrer. Professor, a gente está fazendo a nossa lição de casa, o Estado tem feito a sua lição de casa em relação à educação? O Estado, como um todo, ele peca em alguns pontos. Nós acompanhamos uma evolução no processo de formação, mas ainda não é a contento. Nós não chegamos num ponto ideal da formação, porque essa formação ela não resolve o que a sociedade precisa, que é formar o cidadão e formar também para o mercado, né? E tem um nó aí que é o ensino médio, né? Exatamente o público que o senhor pesquisou, né? A maior crítica que nós temos hoje é em cima do ensino médio. Porque essa integração entre o ensino fundamental e o ensino superior, ela não está ocorrendo. Muitas vezes fica um hiato aí de formação. Precisamos cuidar do todo, né? O todo. É um processo de formação continuada. O profissional de hoje, ele teve uma formação que, se for deficitária, ele vai ter que recuperar isso no final. Professor, de que forma esse trabalho mexeu com os seus alunos, com os envolvidos nesse projeto? É muito interessante essa pergunta, porque nós temos um grupo lá com 5 alunos de Londrina e 2 alunos do ensino à distância, um de Chapecó e uma aluna de Passo Fundo. Eles ficaram assustados com os resultados. É mesmo? São jovens do curso que participam ativamente com pesquisa, com extensão também dentro da instituição. E como é um projeto financiado pela universidade, nós temos inclusive bolsistas de pesquisa que trabalham no projeto, que conseguiram bolsa da universidade para desenvolver essa pesquisa. Eles mostraram muito interesse porque eles acompanham isso, porque há pouco tempo atrás eles estavam no ensino médio. Sim. Eles conseguem visualizar algo que eles vivenciaram há pouco tempo. Bom, o resultado, o senhor já adiantou aqui, vai para as secretarias estaduais de educação, vamos dar visibilidade a isso. E os alunos aproveitam de que forma esse trabalho, professor? Os alunos têm um aproveitamento, porque inclusive nós tivemos uma aluna que defendeu há poucos dias atrás o trabalho e conclusão de curso em cima dessa proposta. E verifica-se que quando a pesquisa ela é direcionada para sanar um problema social, ela tem repercussão e ela cumpre a função da universidade, que é promover conhecimento para a sociedade. Bom, e a gente cria informação em torno do assunto, né, professor? Para poder aprofundar o debate, né? Com certeza. Nós recebemos o convite da Câmara Municipal de Vereadores de Londrina para apresentar os resultados, porque há uma possibilidade de integração, inclusive, com o ensino municipal. Assimilar no Brasil, professor, o senhor conhece algum trabalho dessa proporção ou não? Não, com essa avaliação com mais de 1000 alunos eu desconheço. É mesmo, professor? Num país tão grande, a gente não tem nada parecido, ou não tinha, né? Não tinha. Esperamos que agora, com esses dados, nós consigamos trabalhar em cima de uma proposta efetiva de implementação dessa formação. Mais coisa ainda pode aparecer desse trabalho, professor? Com certeza. Por exemplo, quando nós identificamos que uma boa parte dos alunos tem interesse nessa inclusão dos conteúdos, do ensino médio, de formação específica jurídica e cidadã, nós vamos verificar quais são as formas de implementação. Então, como nós vamos implementar? E aí sim nós vamos encerrar o projeto com a missão cumprida, assim por dizer, que é apresentar para o Estado uma opção de formação que permita um jovem melhor qualificado. Professor André Trindade, obrigado por ter vindo, foi um prazer tê-lo conosco aqui, parabéns pelo trabalho, leva os nossos cumprimentos aos seus alunos, a todos os envolvidos, né, nesse excepcional trabalho de pesquisa que nós esperamos dê resultado e contamine as nossas autoridades na área de educação também. Eu que agradeço e fico à disposição sempre que for preciso para apresentar esses dados da nossa pesquisa da UNOPAR. Muito obrigado. A gente vai desdobrar, vai voltar a falar desse assunto com certeza, professor. Obrigado. Nossos agradecimentos ao professor André Trindade, da Universidade Norte do Paraná, nossa UNOPAR. O Cidade Entrevista fica por aqui. A todos um grande fim de semana. Divirta-se, mas cuidado com os excessos, hein? A gente se vê no próximo sábado. Tchau, até lá!